Devolvo os trabalhos a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui também pela rede social e pela TV Câmara, antes de ir para o meu assunto, que é a questão, né, das obras ali, do pacote de obras do SAMAI, falar um pouquinho da questão do Risso. Eu estive lá na outra semana conversando com pais na saída da escola Desvio Risso, ali que fica ali junto ao Anhanguera, e falta muita sinalização ali. Cheguei a ligar para o Milton Balbinotti, que é o diretor-presidente da Codeca, porque é o responsável da questão das obras ali, e a gente tem um sério problema, porque eles começaram a obra no final do ano, teve todo o período de férias, não foi realizado, né, mais nenhuma intervenção, e agora voltou às aulas e está realmente o caos, principalmente entrada e saída dos alunos na escola. E isso nos preocupou muito, né? Falamos com o Milton, principalmente pela questão da sinalização. O que aconteceu ontem com a neblina? Meu cunhado se acidentou ali, vindo do Desvio Risso, ele se acidentou porque deu direto, né, no cordão, porque não aparece e não tem sinalização. Então, as obras são importantes, como os pais mesmo, que me chamaram até lá na saída da escola, falaram, vai ficar um espetáculo a obra, é bom para o Desvio Risso, é bom para a região oeste da cidade, mas a gente tem que trabalhar na questão da sinalização, né, e também a agilidade naquela questão da obra. Ficou todo o período de férias, 100 pessoas trabalhando ali, agora, ainda não tinha, né, mas agora começou as aulas, daí pode ser que o pessoal venha. Então, isso é bem complicado, e reforçar, então, a questão da sinalização nessas obras, principalmente para o próximo assunto que a gente vai falar, que é o pacote de obras também. Seu à parte, vereador Libarte. Obrigado pela gentileza da vereadora Daiane. Eu tive a oportunidade de estar na Anhanguera, a pedido do meu grande amigo, professor Mário. E uma coisa que eu notei é que a parada do ônibus também coloca todos em risco. Não sei se a senhora notou, ela está extremamente distante da faculdade, né? Então a gente precisa promover essa alteração no local, porque mais do que os alunos de dia, que efetivamente são menores, têm um risco exacerbado e têm que ser levados como prioridade, os alunos da noite que utilizam de transporte para que possam chegar até a faculdade também se colocam em risco em razão do distanciamento entre a parada e o local e a necessidade de transitar sobre a via. Então, é uma preocupação que eu comungo com a senhora, parabenizar a senhora pelo tema, que efetivamente tenho recebido diversas ligações. Ontem eu recebi uma ligação 20 para as 11 da noite sobre essa situação no Risso. Isso mesmo, e onde o meu cunhado se acidentou no dia de ontem, os moradores foram lá, né, conversar com ele, disseram que já tinha acontecido outros acidentes, eles tinham avisado o pessoal da questão das obras, né, e ali eu fiz o trajeto com as crianças da saída, fui para lá, era 5h20 da tarde, para pegar realmente a saída, não tem nenhum tipo de acostamento, não tem sinalização, a rota quem pode mais chora menos, mais ou menos assim, e logo em seguida, logo abaixo, saindo da escola, tem uma outra obra, que tira, né, toda a calçada, então fica sem acostamento e as crianças estão atravessando, sem nenhuma faixa de pedestre para o outro lado tem um buraco muito grande, também não sinalizado, então é uma preocupação nossa e que a gente traz. As obras são importantes, mas a gente precisa cuidar da parte da sinalização, porque senão isso vai acarretar em outras coisas muito graves também. Eu vou falar do meu grande expediente, eu vou falar sobre a questão da contenção do Tega. Por quê? Querendo ou não, nesse período de março, abril, a gente começa a pensar na questão das chuvas que aconteceram lá em 2024, na questão das enchentes. Eu fui muito procurada naquele período, não estava como vereadora, somente uma liderança da comunidade, fui muito procurada e a gente detectou de pertinho, né, as demandas da comunidade. Tanto descendo ali do Fátima Baixo, quanto a entrada ali do São José, a parte do Santa Catarina, a Reolon, até desembocar lá no Matioda. O prefeito foi lá naquele período, disse que precisaria fazer uma questão da contenção, precisaria verificar e tudo mais, e foi ficando. Quando eu assumi como vereadora, além de visitar esses locais, principalmente a questão do Matioda, que era uma região que eu não conhecia, porém foi muito atingida com a questão da enchente. Por quê? Porque foi aberto a represa da Ubó lá e a água vai com tudo. Então, ela vai comendo os terrenos. Terrenos que antes eram 12 por 30, hoje são 12 por 20 lá no Matioda. E o SAMAI fez essa contenção para o lado
de lá, para o lado que o Samay tem uma área no Machioda. E essa contenção ficou muito boa, porque eles botaram as pedras, jatearam, e ficou muito boa para o outro lado. Para o lado de cá não tem essa contenção, então o terreno das pessoas estão indo embora. A gente fez uma construção junto ao João Ues do Samay para colocar essa obra de contenção em vários pontos do Tega no pacote de obras. A gente conseguiu praticamente o impossível. Colocar recursos ali dentro do pacote para que as coisas acontecessem. Por quê? Porque todos os secretários nos diziam que não tinha recurso, tinha que buscar através de emenda. Então, o João Ues colocou, através de uma indicação nossa, 5 milhões de reais dentro do pacote de obras de 101 milhões de reais, botou 5 milhões para as contenções, desde o São José, alguns pontos no Santa Catarina, alguns pontos no Vale Verde, no Reolon e lá no Machioda, ok? Ok. Porém, depois disso, a gente votou aqui nessa casa, né? Tá ali a questão da nossa legislação, tá ali ó, o investimento nos canais do Arroio Tega, no valor orçamentário estimado em 5 milhões de reais. A nossa lei que a gente aprovou dia 25 de setembro. Porém, a gente ainda não teve nenhum retorno sobre isso. Sobre a questão do projeto, sobre a questão do desenvolvimento. Hoje saiu a questão da licitação daquelas 16 primeiras obras, ok? Estamos contemplados em diversas das obras. Pedro Girardi no Reolon, que acontece, Caetano Melo Filho no Fátima, Jaco Musatti no Fátima. Várias obras que saíram na licitação de hoje nos contemplam. Mas essas, o que nos preocupa é porque essas já tinham até projeto do Samay. Então, elas já tinham uma celeridade. Foi falado no lançamento, né, lá no Fogo de Chão, lá no bailão do Adiló, como a gente diz, né, foi lançado todas as obras, foi falado lá, foi votado aqui, e agora saiu a licitação dessas 16 obras. Porém, do restante não foi falado. Eu estava em contato com a Secretaria de Planejamento, com o setor de projetos, tentando identificar como é que vai ficar essa comunidade, porque eu sou cobrada diariamente sobre isso. Os moradores de lá, da região, tanto do Santa Catarina, do Reolon, do próprio São José ali, da Baixada do Tega, na Ricieri Piccoli, quanto o pessoal do Machioda, eles estão preocupados porque nada mais foi falado. Agora, o Toninho me respondeu um áudio, né, dizendo que está se apropriando da situação junto com o Gerson Panarotto e, em seguida, vai nos chamar para uma conversa. Mas eu passei para ele a nossa preocupação. Estamos preocupados por quê? Porque se essas obras já lançadas no pacote de obras foram para a licitação apenas entre ontem e hoje, quanto tempo vai demorar para que essa obra que não tem projeto ainda aconteça? Então, como ela não está lá nas obras, e isso nos preocupa, conversei com o Suzinho, ele disse, não, o pacote de obras não está conosco, então nos causa realmente uma questão de muita preocupação, principalmente pela questão das chuvas que, né, se aproximam, tem inclusive previsão do tempo, que podemos ter um volume grande de chuvas, e a gente não pode se preocupar com essa questão quando for acontecer. A gente tem que se preocupar agora, neste momento, que a gente ainda não está com as chuvas, para que essas obras sejam, sim, planejadas e executadas sem prejudicar os moradores. Como eu disse, a gente conseguiu praticamente o impossível, que era construir um orçamento para que essa obra fosse realizada. Porém, a gente precisa de uma celeridade do poder público, isso é bem difícil, né? Mas a gente está aqui insistindo. Por quê? Porque a comunidade nos cobra diariamente. A gente tem os grupos ali, o pessoal vem assim, Daiane, vamos esperar as chuvas para começar? E isso nos preocupa porque não foi nem levantado a questão, não tem nem projetos, né? Então, daqui a pouco, depois de acontecer uma tragédia, não adianta a gente ir lá chorar, fazer nota de repúdio, fazer nota de luto e tudo mais. A gente tem que atuar quando a gente pode atuar. Se as chuvas foram um problema em 2024, né, se foi levantado recursos do Samay, cerca de 101 milhões em reais para se fazer as obras, que agora sejam feitos, que sejam realizados. E como eu disse,
As licitações começam, né? Agora as obras começam em 12 bairros, um deles é o contemplado, é o Fátima. A gente agradece, mas a gente paga imposto também para isso. Então a gente, né, sabe de toda a nossa realidade, a gente sabe que vai ter as obras lá, mas a gente não pode deixar de cobrar dessas comunidades, porque vão ser os mais impactados na questão das chuvas. Então a gente precisa falar, não é só que essas obras estão em licitação, mas é a falta de projetos de licitação para as próximas obras do pacote de obras. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Daiane Mello. Próximo inscrito, em